A âncora do Poder Expresso, a nossa colega Raquel Landim, apurou que aliados de Jair Bolsonaro admitem que a situação do ex-presidente é melhor na Papudinha, nessa região onde ele está, do que na sala em que ele estava, na Superintendência da Polícia Federal. Enquanto a sala da Polícia Federal tinha 12 metros quadrados, a cela agora tem quase 65 metros quadrados, sendo 10 de área externa. Já no Supremo Tribunal Federal, o clima é de que o esforço de Michele Bolsonaro está surtindo efeito e a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente pode estar por vir. O maior entrave para essa decisão, agora, segundo a apuração do SBT News, são as críticas feitas por apoiadores e familiares de Jair Bolsonaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apuração da nossa Raquel Landim, portanto, aqui no site do SBT News. Agora sim, eu chamo a Basília Rodrigues para poder conversar com a gente. Boa noite, Basília. Vou começar, Basília. A atuação da Michele Bolsonaro convenceu ministros e agora é uma questão de tempo, né? É esse o sentimento, segundo a apuração da própria Raquel Landim. Boa noite, querida. Oi, tudo bem, Leandro? Todos os espectadores aí do News Noite. Olha, tem fonte para falar de um tudo, né, aqui em Brasília, ainda mais esse núcleo que está nos arredores do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque também tem apontado aí diferentes estratégias. Ao longo do dia, eu ouvi vários aliados de Bolsonaro negando um possível acordo com o Supremo Tribunal Federal, como se a Papudinha fosse vista como um degrau ou uma passagem para a prisão em casa. Então, alguns interlocutores, alguns bolsonaristas levantaram como hipótese de que ele seria duramente, né, apenado aí com 27 anos de prisão, tendo essa etapa iniciando no encarceramento fechado no complexo da Papuda, na chamada Papudinha, que é um prédio dentro do complexo da Papuda. É tudo dentro do complexo da Papuda mesmo. Só que como lá tem muitos prédios, muitas divisões, tem um batalhão da Polícia Militar, que são essas imagens que a gente está vendo na tela do SBT News agora, que funciona para prisão de pessoas de forças de segurança ou que já tenham detido alguma posição importante na política, né? Tanto é que não tem cara de cela, né? O nome disso aí é Sala de Estado Maior. Normalmente dado este nome, né? Tem previsão legal para estes tidos presos ilustres ou expostos politicamente, né? Tem vários casos assim no Brasil, só para a gente ficar em alguns exemplos, condenados no Mensalão, por exemplo, condenados na Lava Jato também tiveram esse ritual de passagem por uma prisão assim fechada, mas com dependências, né, condições muito mais aprazíveis do que aquelas que a gente encontra no sistema penitenciário brasileiro, né, que é superlotado. Muito pelo contrário, essa cela que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar será somente para ele. Então, só para responder o seu gancho inicial, Leandro, quando você fala dessa questão das articulações, a Michele está intensamente conversando com senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, claro, que o objetivo disso tudo é que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar, mas não é tão fácil assim. Qual o argumento para ser preso em casa? Para além da idade, seria a condição de saúde, o que até aqui não é tida como suficiente para justificar uma prisão domiciliar. Estas são as palavras e também o entendimento do ministro relator Alexandre de Moraes. Por isso, ele mandou o Bolsonaro não para casa e sim para a prisão na Papuda, como uma forma também de reagir às sucessivas tentativas da defesa em tirá-lo da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, às sucessivas manifestações em tom crítico, ácido de filhos e até da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contra decisões do STF. Então, como uma resposta a isso, o ministro Alexandre de Moraes decidiu assim, né? Mais do que estratégia, acordo ou jogar junto, muito pelo contrário, ele fez tudo o que o grupo bolsonarista não queria. Mandou o Bolsonaro para a Papudinha. Antes do início da execução da pena, antes do chamado trânsito em julgado, o ministro Alexandre de Moraes, em contato, né, o gabinete de Moraes, em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui em Brasília, que cuida da
condição das prisões no Distrito Federal já vinha tratando deste lugar, né? O que teria aí dentro? Cama, televisão, lugar para caminhar, para receber pessoas. Já tinha esse lugar pronto para eventual prisão de Jair Bolsonaro. Só que todo mundo dizia, não, nunca que o Moraes vai mandar Bolsonaro para a Papuda. A ideia é externar ou dar para Bolsonaro o mesmo tratamento dado ao então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, 2019, quando ele foi preso pela Lava Jato. Essa parecia ser a régua, né? O que mantinha em tratamento igual os dois ex-presidentes. Hoje Lula voltou a ser presidente do Brasil. Estava assim, mas as várias tentativas da defesa, dos aliados, dos familiares em driblar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente vai lembrar, fizeram vídeos para a internet, fizeram também, de acordo com a decisões anteriores, tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, até que depois começaram a alegar as questões médicas, saídas eletivas, ou então que você pode planejar, escolher fazer as cirurgias, né, não eram urgentes, obrigatórias. A explicação em vários vídeos feitos pela família de Bolsonaro de que ele estava numa situação super debilitada, tudo isso criou um cenário muito ruim, né, atrapalhando o meio de campo de diálogo entre esses dois polos, família de Bolsonaro e defesa e Supremo Tribunal Federal. Eles estavam muito confiantes que conseguiriam a prisão domiciliar. Eu ouvi de aliados de Bolsonaro que tudo foi feito para isso. Ontem, eles estavam esperando uma decisão de Moraes no sentido não de papudinha, mas de que Bolsonaro fosse encaminhado para casa mesmo, o que não aconteceu. Agora é esperar. A única chave desse mistério, né, a possibilidade de Bolsonaro sair deste lugar que aparece na tela do SBT News para ir para casa, é se for justificada a situação mais grave de saúde, o que até agora não existe. Laudos, detalhamento médico que justifiquem a ida de Bolsonaro para casa e não para a Papuda. Bora aqui, só para encerrar, fazer uma comparação entre o lugar que Bolsonaro estava antes e o que ele está agora. Antes, ele estava num lugar em que as refeições poderiam ser feitas 3 vezes ao dia. Agora, aí, nessa penitenciária dentro da Papuda, podem ser 5 refeições, no lugar de 3, 5. O tamanho destes lugares também é bem diferente. Lá na Superintendência da Polícia Federal eram cerca de 15 metros quadrados, aí mais de 60 metros quadrados. E ainda, se anteriormente era uma cama de solteiro, agora é uma cama de casal. Além do barulho do ar-condicionado não existir mais e ele ter todo um espaço para fazer caminhadas, tomar banho de sol, o que não estava tão fácil lá na Superintendência da PF no Distrito Federal. Leandro. Ok, Basília, daqui a pouco a gente volta com você ao longo do News Noite. Até já!